vamos agora só para trazer mais alguns dos conceitos de Verilog. Eu acredito que esse material aqui vai ajudar vocês a montar e caminhar pela parte mais básica do Verilog. Como eu tinha mencionado para vocês, a gente vai avançando e trazendo mais conteúdo para vocês à medida que vocês vão aprendendo mais a parte de circuitos lógicos. Nesse primeiro momento, então, a gente espera que vocês construam em cima desse material que vocês têm, até a gente conseguir colocar mais conteúdo para vocês, tá bom? A primeira coisa, né, a gente já sabe, o VHDL é uma linguagem de descrição de rádio. Eu sempre gosto de chamar a atenção que uma linguagem de descrição é diferente de uma linguagem de programação. Ela é usada para modelar, simular, sintetizar circuitos digitais. E uma das características mais interessantes aqui é que você está fazendo três coisas diferentes com a mesma descrição. Então, às vezes, é importante a gente ter consciência disso e escrever um código que funcione idealmente para as três coisas, tá bom? E a gente pegou aqui um pouco da estrutura básica de um código em Verilog. E o código em Verilog ele sempre tem um módulo. Isso aqui eu já falei para vocês anteriormente. Nós temos um módulo em Verilog e módulo é a unidade, a caixinha que nós estamos desenhando. E a gente sempre mostra caixinhas. Essa caixinha chama AND Gate, tá? E ela tem duas entradas, uma entrada A, uma entrada B, e ela tem uma saída Y. Então, a gente vai usar, e sempre que a gente está em Verilog, a gente cria conteúdos desse jeito. A gente cria uma caixinha, essa caixinha tem entradas e ela tem saídas, tá? Esse é o ponto aqui. E para fazer a declaração, a gente usa esse tipo aqui, a gente vai chamar de módulo, e esse módulo nosso, sintaticamente, a gente vai ter um nome para o módulo, AND-GATE, abre parênteses, tá vendo? Fecha parênteses aqui, e nós temos o módulo declarado, as entradas e saídas deles declaradas aqui, separadas por vírgula, tá? A gente já viu outras formas de indicar, você pode separar todos os sinais e depois definir se eles são entrada e saída, mas essa daqui é uma forma mais sistemática. Na hora que a gente tem esse módulo, dentro do módulo, que é esse pedaço aqui, que no nosso caso só tem uma linha, tem o que ele deve fazer, e depois o módulo termina com um end módulo. Então todo módulo é encerrado com um end módulo. Então agora a gente vai olhar um pouquinho desse trecho aqui. Esse trecho simplesmente fala uma expressão que calcula o valor de y dependendo de A e B. Essa daqui é uma expressão de uma única linha, a gente vai ver mais detalhes sobre ela, mas o que ela faz aqui é que eu tenho y igual a e B. Esse aqui é o operador e, AND, ou e, tá bom? Bom, avançando um pouquinho, então, agora a gente já viu que a gente pode declarar aqueles input e output, mas às vezes nós precisamos de sinais ou variáveis no nosso circuito. Então, em Verilog, as variáveis ou sinais, a gente chama muito de sinais, tá? Eu coloquei variáveis aqui para vocês tentarem relacionar com a sua linguagem de programação preferida, mas a gente vai chamar aqui de sinais em Verilog. Eles podem ser declarados usando os seguintes tipos principais. Então, nós temos o wire e reg. O wire representa conexões combinacionais. O que significa isso? Significa que eu estou fazendo algum tipo de lógica combinacional e eu não posso usar dentro de blocos always. A gente já viu anteriormente o que é um bloco always, mas deixa eu colocar aqui, não pode dentro de always. Tá? Você não pode usá-lo, na verdade você não pode atribuir. Você pode ler dele. E o reg ele é usado para armazenar valores que podem gerar lógica sequencial. Ele pode, no caso, quando você vai usar dentro de always atribuição, você pode usar reg aqui, tá bom? Então, só para mostrar para a gente pode colocar aqui o wire e reg, e só para a gente voltar aqui no nosso circuito, eles ficariam aqui, nessa janela aqui, ó, antes, separado aqui do assign, no mesmo nível do assign nosso, tá bom? Bom, atribuições de valores, duas formas da gente atribuir valores. O primeiro é com o assign, agora a gente já trocou o operador, né? Então o y agora é a ou, esse aqui é o ou, b, tá? E a gente tem a atribuição procedural, que é o always e o initial, certo? Usada para variáveis do tipo reg. Então a gente vai ter reg. O que aqui, olha, ele teve que ser declarado reg que, tá? Lá em cima, na realidade, antes desse always. Tudo bem? E essa aqui a gente fala que é atribuição procedural, porque esse pedaço aqui pode ser grande o suficiente para ter um código muito maior aqui dentro.
tá? Bom, a gente já falou do bloco always, tem o bloco initial que também tem muita coisa parecida com always. Ele vai ser executado apenas uma vez e no início da simulação, normalmente utilizado em test benches, certo? E a gente vai ver mais sobre isso posteriormente. Eu só estou mencionando o initial aqui, a gente não vai falar tanto em detalhe dele aqui agora não, tá? Então vamos focar aqui no nosso segundo bloco, que o nosso segundo bloco é o always. O nosso bloco always ele é executado continuamente quando a condição especificada muda. Nesse caso aqui ele está falando pós-edge clock. A gente vai ver com mais detalhes aqui, mas toda vez que muda o clock do circuito, eu tenho contador igual a contador mais 1. Então ele está incrementando o nosso contador toda vez que o nosso clock sobe. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, trazendo um pouquinho aqui, olha, um outro always, agora um always combinacional, que é um always que a gente está olhando um pouco. Toda vez que você tem um always, você vai ter um arroba, e dentro desse arroba a gente tem uma expressão. Essa expressão aqui está falando A ou B. Isso quer dizer que quando A ou quando B forem ativados, forem mudados de valor, então isso aqui, olha, significa que quando A ou B mudarem, esse comportamento aqui vai ser efetivado. No fundo, é o seguinte, imagina que você tem um circuito físico e uma porta lógica, né? O que acontece? Essa porta lógica está funcionando o tempo inteiro. Mas se você está olhando para ela, ela tem um valor 0 de entrada e um valor 1 aqui, e ela está gerando uma saída 0. O que significa isso? Significa que ele vai gerar essa saída sempre, enquanto eu tiver o 0 e 1 aqui. Em algum momento, se eu trocar isso 1 para 1, ela está gerando instantaneamente esse valor e esse valor aqui vai ser mudado para 1. Então o que a gente está falando, a lista de sensibilidade tem muito mais cara de algo de simulação para te avisar, olha, quando mudar o A ou quando mudar o B, reavalia a saída que ela pode ter mudado. Mas enquanto não mudar nenhum dos dois aqui, não precisa reavaliar essa saída, porque se eu não mudei as entradas, a gente não vai mudar a saída nesse caso desse circuito. Tá? Então, nesse caso aqui, olha, a lista de sensibilidade deve incluir todos os sinais de entrada desse bloco. Tá? De forma simplificada, a gente vai dizer que a lista de sensibilidade é o que faz o bloco always ser executado novamente. Todos os sinais que estiverem do lado direito de uma atribuição ou dentro do if e do case devem estar na lista de sensibilidade. Então, olha bem, o A está dentro do if e o B está do lado direito. Então, o A tem que estar na lista de sensibilidade, o B tem que estar na lista de sensibilidade. O C está do lado esquerdo, não precisa. Por quê? Porque o C é uma saída desse bloco, então o C não precisa. Ele vai ser mudado automaticamente quando alguma das outras coisas mudarem. Tá? Estruturas condicionais de controle, Verilog suporta estruturas como if, case, for, para modelar comportamentos mais complexos. A gente não vai falar do for aqui agora, a gente já deu uma noção de que o for e Verilog ele tem um comportamento um pouco diferente do nosso for convencional, porque o nosso for convencional da sua linguagem, ele está fazendo um for no tempo, ele está repetindo múltiplas coisas ao longo do tempo, enquanto o for de Verilog ele é no espaço. Isso quer dizer que se você faz um for Verilog, você está replicando aquela estrutura ali embaixo. Tá? O if ele é usado para tomar decisões com base em condições de forma similar ao que temos em linguagens convencionais. Então, olha bem, estou pegando exatamente o código com aquela cara anterior ali, né? Então, se o A nosso, certo? Se tiver o valor 1, o y vai receber b, caso contrário, o y recebe 0. O que significa isso? Significa que eu tenho um if, eu testo uma determinada condição, essa é a minha condição, e a gente vai fazer a nossa atribuição. Se a gente olhar um pouco dos vídeos anteriores ali nossos, né, isso tem muito cara de um multiplexador. Tá? Eu tenho o A aqui, eu tenho o B e eu tenho o 0. E aqui a gente está fazendo o Y. Tá? No fundo, não, desculpa, 0 aqui e B aqui. Né? Se A for 0, Y sai com 0. E se A for 1, Y sai com B. Tá bom? Então, essa é a ideia do nosso if. A gente pode escrever código com essa cara aqui. E, obviamente, quando a gente tem múltiplas opções, a gente pode usar um case. O que significa o case? Ele é útil quando a gente tem muitas opções de selecionar para pegar. Então, a gente tem um cell aqui. Eu sei que ele tem valores de 2 bits. A gente vai olhar essa representação numérica daqui a pouco. E se o cell tiver 0, 0, eu vou atribuir A para o Y. Se tiver 0, 1, eu vou atribuir B. Se tiver 1, 0, eu vou atribuir C. E o case tem um valor default. Aqui tem uma coisa muito importante. Sempre coloque default.
O seu case sempre tem que ter default, tá? Você não pode fazer um case sem default se você pensa em sintetizar o circuito. A gente vai aprofundar um pouco nisso depois, mas por enquanto você precisa de um default. A ideia geral aqui é o seguinte: o seu valor binário, que você acha que é um sinal binário, ele não tem só dois valores. Então, no fundo, você precisa do default para cobrir os outros valores que você ainda não pensou nesse circuito aqui, tá? Uma outra coisa importante para vocês é a gente ser capaz de declarar vetores. E aí a gente está tentando pegar o primeiro tipo de vetor aqui em Verilog, que você vai colocar o índice do lado esquerdo do S. Isso aqui é uma declaração que fala que eu tenho um vetor empacotado. O que é um vetor empacotado? É um vetor que eu consigo ler e atribuir nele todos os bits de uma vez só. Exatamente o que você espera. Você pode fazer S igual a alguma coisa e tudo bem. Você vai conseguir atribuir no S todas essas coisas de uma vez só. No caso aqui, nossos são 4 bits, então a gente poderia fazer isso aqui. 0, 1, 1, 0. E tá tudo bem, eu consegui atribuir um valor para o S, tá? Se a gente tivesse um S não empacotado, ele seria declarado assim: wire S. Eu declarei um S. Esse S também tem 4 bits, mas ele é não empacotado. O que significa agora? O S são 4 elementos de um bit, igual daqui de baixo, mas agora nessa versão de cima eu não posso fazer uma atribuição desse jeito. Eu tenho que virar e fazer atribuições separadas. Então eu vou ter que fazer S0, S1, S2 e S3. Tudo bem? É isso que a gente tem aqui, tá? Se for mais conveniente, você pode escrever na outra ordem. Então, na verdade, quando a gente coloca 3 e 0, o S3 é o bit mais significativo, é o jeito que a gente está acostumado. Então, a gente está falando que esse aqui é o mais significativo. Se a gente fizer desse outro jeito aqui, de 0 a 3, eu estou falando que o 0 é o mais significativo, tá? E a gente pode, obviamente, declarar outros intervalos, de 3 até 1, tá? Esse aqui é um vetor de apenas 3 bits. A gente já falou então a ideia do wire, né? O wire representa um fio para interconexão entre subcomponentes. Ele não precisa ser declarado, como a gente já viu anteriormente, muito embora declarar facilite a legibilidade. Então, assim, sempre declare os wires, mesmo que você não precise, porque facilita a sua legibilidade. Tá? As variáveis são do tipo reg ou inter, como a gente já viu, só pode ser utilizadas dentro de blocos comportamentais. O reg armazena um valor até que ele seja alterado por outro comando comportamental, e o integer é usado como índice de loop, que a gente não viu aqui ainda, mas a gente vai ver posteriormente. Tá? Representação numérica, a gente já representou alguns números, mas é importante a gente tentar trazer esses números para cá. O formato genérico que nós temos é o tamanho em bits, então eu quero um número de 8 bits, tem um apóstrofo aqui, um identificador de base, eu vou colocar em binário, e aí os nossos dígitos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui, no fundo, é o nosso número 255. Tá? Então eu estou falando que é um número de 8 bits com esse valor. Aqui tem mais alguns exemplos, um número de 12 bits em binário, um número de 12 bits em octal, tá? Então eu tenho 12 e o odd octal, um número de 12 bits em hexadecimal e um número de 12 bits em decimal. Tá? Sendo que esse número de 12 bits em decimal aqui ele poderia ser simplesmente representado com 2217, que eu não preciso falar sobre o tamanho dele, o número, né? Mas se eu fizesse 2217, eu não estaria garantindo que ele tem 12 bits aqui, que é o nosso desejo, tá bom? Os números podem ser especificados sem tamanho, nesse caso o compilador vai dar o tamanho de acordo com a expressão. Então nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O compilador vai assumir que tem um 9 aqui, tá? Eu tenho um octal de 4 dígitos, então aqui no caso é de 3 dígitos, desculpa, né? 3 dígitos de 3 bits cada um, o que significa que esse número é de 9 bits. Eu tenho um hexadecimal aqui, 116, a gente está falando que eu tenho 4 dígitos hexadecimais aqui, tá? Desculpa que eu movimentei a tela para o outro lado, tá? E nós temos o nosso 278, que é um número em decimal aqui para a gente, tá bom? Números negativos, a gente coloca o sinal do lado esquerdo, e aqui é uma coisa importante para a gente. Observa que esse 5 aqui é um número, e eu estou falando que ele é um 5 negativo. Então a gente tem que pensar que, olha, isso aqui é o nosso 5, e esse é o sinal, tá? É isso que a gente está falando aqui. Ele vai ser interpretado como um número de 4 bits em complemento de 2.
o que significa, na realidade, que você está guardando essa representação, porque o 5 com 4 bits em complemento de 2 é representado desse jeito aqui. Tá? Tamanho das representações. Se o tamanho indicado for maior que a quantidade de bits, os bits serão preenchidos à esquerda com 0. Então, se eu colocar assim, 12 bits e 1, significa, na realidade, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? É isso que vai acontecer aqui. Se o tamanho indicado for menor que a quantidade de bits, os bits extras serão ignorados. Então, você tem que tomar um cuidado, que esse é um erro bem comum. Você errar o tamanho de bits, ou fez um número muito menor ou um número muito maior. Ou um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Quer dizer, errar por um bit é mais comum do que errar por 50 deles. Tá? Os números representados como vetores de tamanho diferente podem ser utilizados em operações aritméticas. O resultado vai ser sempre o maior tamanho. Então, assim, se eu fizer um S igual a mais B, e A tem 6 bits e B tem 8 bits, a gente está falando que o nosso resultado dessa conta vai ter 8 bits, que deve ser o tamanho do S. Mas, certo? Se o S nosso aqui tiver menos bits, ele vai tentar colocar o valor correto no tamanho do S. Então, por exemplo, se A tiver 8 bits no nosso exemplo e B tem 4, a gente está falando que o nosso resultado tem 8. Mas só vai ter 8 aqui, na hora eu gero um resultado aqui de 8 bits, e depois a gente tem que converter para esse formato aqui. Se o S, por exemplo, tiver 12 bits, você vai transformar esse de 8 em 12 bits. O Verilog faz isso tudo para você de uma vez só. Tá? Mas se o B for negativo, se eu tiver um número negativo aqui, o resultado está errado. Eu preciso dar um jeito de gerar os dois números do tamanho correto. Eu preciso fazer a extensão de bits aqui nesse caso. Tá? O que é a extensão de bits? Só relembrando, eu tenho um B, que é um número negativo de 4 bits. Vamos supor que é esse aqui. Tá? Se eu quiser transformá-lo em um número de 8 bits, vão faltar aqui, olha, esses 4 bits aqui, eu tenho que pegar o nosso bit mais significativo, que é o de sinal, e replicá-lo. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Pega o bit 3 do B e faz 4 cópias dele. Tá bom? Agora, só para a gente recapitular um pouco dos operadores em Verilog para expressões, você já deve ter usado, são muito parecidos com as outras linguagens. Nós temos adição, subtração, são os dois bem comuns que a gente faz. Multiplicação, divisão e módulo, evite usar todos esses. Os circuitos são muito grandes para você poder usar, então é melhor não usar esse tipo de circuito aqui. Tá? Você vai ter que fazer de outro jeito. Você pode até usar em certos casos, mas muito cuidado no uso. Tá? Operadores lógicos, nós temos o E, o OU, o NOT, o OU exclusivo e o não OU exclusivo aqui. Aí nós temos outros dois, que são o AND lógico curto e o OU lógico curto. Certo? O curto, o que ele faz? Ele tenta usar o que a gente chama de operadores de curto-circuito, que significa que eles avaliam apenas os operadores necessários para determinar o resultado. Como assim? Um AND, quando ele encontra um zero, ele não precisa avaliar nenhum dos outros operadores, porque ele já sabe que o resultado vai dar zero. Essa é a ideia nossa. Tá? Nós temos operadores de redução, o AND lógico, o OU lógico, o OU exclusivo ou não OU exclusivo. O que significa um operador de redução? Lembra daquele S nosso ali que tinha 8 bits? Se eu fizer isso aqui, ó, S, o que eu estou falando é que a gente vai fazer um E de todos os 8 bits do S, gerando um bit como resultado. Se a gente fizer isso aqui, eu estou fazendo um OU entre todos os bits do S. Se eu fizer isso aqui, eu estou fazendo um OU exclusivo entre todos os bits do S. E se eu fizer isso aqui, que é um não OU exclusivo, eu estou fazendo um não OU exclusivo entre todos os bits de S, 2 a 2, até chegar no nosso resultado final. Tá? Operadores relacionais, igual, diferente, maior que, maior ou igual, menor ou igual. E um igual que inclui x e z, a gente não viu x e z, mas a gente inclui, então ele vai ser muito importante em simulações. E um diferente que também inclui x e z, que vai ser muito interessante na hora de que a gente estiver simulando nossos circuitos. Tá? Operador de deslocamento para a esquerda, significa que se eu tiver o valor 1, 0 e deslocar um bit para a esquerda, é isso aqui que a gente vai ter. Se a gente fizer, né, isso aqui, né, e se a gente fizer agora um bit para a direita, ele vai ter 0, 1, 1, 0. Tá? Replicação, concatenação e condicional, a gente já tinha falado. Replicar significa que eu estou fazendo aqui, olha, 4 Bs. Então o B, não importa quantos bits ele tem, eu vou replicar 4 vezes o B. O B, C concatena B e C, então vamos pegar esse B aqui e vamos falar que ele tem 1, 0. Então como saída aqui a gente tem 4 vezes, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Esse outro caso, B e C, vamos supor que o C tenha 0, 1. Então a gente está falando que eu gero 1, 0, 0, 1. Tá? E agora o nosso C continua com 0, 1 e eu estou concatenando B com C repetido 4 vezes. A gente está fazendo 1, 0,
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? E nós temos um condicional. Condicional significa o quê? A gente está fazendo um teste aqui. Se esse teste for verdadeiro, A recebe C. Se ele for falso, A recebe D. Tá bom? Então, quando B tem valor 1, A recebe C. Quando B não tem valor 1, A recebe D. Tá? Então, esse aqui é um resumo para vocês, é um resumo dos operadores, e eu acho que isso ajuda vocês a codificar um pouco melhor seu código. Eu vou tentar trazer um pouco mais desse tipo de material mais prático aqui para vocês no meio do material mais teórico lá, tá bom? Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.